Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou aqui para mais um vídeo no canal. Eu quero trazer para vocês uma palavra que ela é muito especial para mim, uma palavra que Deus ministrou no meu coração, meu primeiro sermão escrito, palavra que Deus ministrou na minha vida num momento muito difícil, num momento de deserto que eu passei, onde o Senhor me deu ensinamentos preciosos. E eu vou ler muito ela na íntegra. Tô aqui com o computador aberto na minha frente, porque eu não quero que vocês percam nada daquilo que Deus falou comigo nessa passagem, nesse dia. Hoje vai ser a gente vai ter muita palavra aqui, né? Que a gente vai passear pelas escrituras. Então eu já te convido a pegar a tua Bíblia, anotar esses versículos e meditar neles, estudar eles. Se você não tá com a sua Bíblia aí, anota para que você possa ver depois, mas veja, tá? Já quero te pedir que você sentir no seu coração, você dê um joinha aí, tá? Aperta o like, compartilha esse vídeo, assine o canal e aperte o sininho, tá bom, gente? Eu sou nova aqui, tô começando nesse canal no YouTube. Os vídeos são bem simples, sem nenhum recurso tecnológico, mas bem caseiros mesmo, né? Vocês podem perceber. Eu não tenho muita habilidade também de falar na câmera, para onde olhar, mas eu quero que vocês se desliguem desses detalhes, tá bom? Que você preste atenção na mensagem, porque eu tenho certeza que se você chegou aqui, se você tá vendo esse vídeo, Deus quer falar com você, tá? Então não liga para as outras coisas, se desligue, preste atenção aqui no que Deus quer falar com você, porque Deus, quando quer falar com a gente, Ele nos atrai, tá bom? E aí compartilha com mais alguém, deixa-se você ser usado por Deus, ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas. De repente esse vídeo que vai chegar na casa de alguém que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Nós vamos mergulhar na palavra. Eu quero ler com vocês Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 16 para que você entenda o contexto que se criou a prisão de Paulo e Silas, tá bom? Vamos lá. A cura da jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e Silas, e nos chamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam um caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Eu quero parar aqui e eu quero conversar com você a respeito disso que o diabo falou através da boca dessa menina. Que não foi nenhuma mentira, gente. Falou a verdade, por um acaso o diabo mentiu aqui? Mas a Bíblia não diz que Satanás é o pai da mentira? Diz, não diz? Por que ele falou verdade aqui? Olha só. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Qual era o objetivo de Satanás em falar isso? Afinal de contas, ele não estava mentindo aqui. O objetivo dele era se manter ali naquela situação através dessa verdade. Manter-se oculto ali através desta verdade. Por isso é muito importante, quando você orar ao Senhor, você pedir discernimento de espírito e de palavra. Porque hoje em dia são tantos ventos de doutrina, tantas pessoas usando a palavra e distorcendo as verdades que estão aqui. Satanás tentou fazer isso com Jesus quando tentou Jesus no deserto. Essa é sempre a estratégia dele. Porque ele não cria nada novo. Nós criamos, nós somos imagem e semelhança dos Deus Criador, mas Satanás não. Ele é astuto, ele usa sempre as mesmas armas. Por isso você precisa aprender a se defender. Entendeu? Filtrar tudo que você ouve. Hoje em dia a internet é um veículo que tá aí disseminando tantas coisas, e nem tudo
serve para você. Você pode usar ela para o bem, mas também, gente, tem tanta gente usando aí. Por isso que a gente vê aí tantas pessoas que estão enganadas, né? Por isso é muito importante que o cristão se levante. Por isso é o objetivo desse canal, entendeu? É compartilhar aquilo que Deus tem feito. Eu já quero pedir desculpa para vocês, porque esse vídeo é bem caseiro, ele é bem amador, não tem muito recursos tecnológicos, né? É para compartilhar com vocês. Eu não sei nem para onde eu olho aqui para a câmera, mas não preste atenção nisso. Preste atenção na mensagem, tá bom? Então pegue tudo que você ouvir e filtre. Tem algumas palavras na Bíblia que são de difícil compreensão. O apóstolo Pedro mesmo diz que quando Paulo falava, algumas coisas eram de difícil compreensão. Mas eu quero te dizer que um versículo complicado da Bíblia, vamos dizer assim, ele sempre vai ser explicado por outro mais simples. Então filtre tudo pela palavra, aprenda a discernir, porque hoje, inclusive, dentro das igrejas você precisa fazer isso. Porque tem muitas igrejas aí que realmente não pregam a verdade, as palavras são distorcidas. E o próprio Jesus, ele nos alertou sobre isso. Ele não disse que naquele dia, naquele grande dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz milagre, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. O que ele vai dizer? Afastai-vos de mim, malditos, porque eu não tenho parte com vós. Então aprenda a filtrar tudo isso aqui. A gente viu aqui, Satanás não estava falando uma mentira, ele estava falando a verdade. E Paulo teve o discernimento do Espírito. Olha como é importante você orar e pedir para o Senhor discernimento de Espírito, de palavra, tá bom? Vamos prosseguir. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram num cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Guarda esse versículo no teu coração. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aquele homem em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz.
Escuta isso aqui. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, as ocultas, lançar-nos fora daqui? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com ele e lhes pediram desculpas e relaxando-se a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Gente, essa palavra é muito forte, ela é muito especial para mim. Ela foi em um momento da minha vida onde eu passei por algo que abalou minhas estruturas físicas, psicológicas. Um dia eu vou compartilhar com vocês esse testemunho. Vamos lá. O relato dessa história ela vai nos dizer de que Paulo e Silas foram assaltados, depois lançados numa prisão pelo carcereiro que prendeu os seus pés num tronco. No dicionário, nós vamos ver que a palavra prisão significa captura, aprisionamento. O preso fica em um cativeiro. A mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é como ser livre de prisões espirituais. Enquanto nós estamos presos em cativeiros espirituais, aprisionados a traumas, decepções, geralmente nossas prisões espirituais estão dentro da nossa própria casa, no seio da nossa família, em uma amizade muito próxima, em um colega de ministério, em um irmão de ministério. Geralmente são pessoas muito próximas de nós que vão nos ferir. E as consequências são maiores por elas estarem muito próximas. Haja vista que os nossos, aqueles que estão próximos, principalmente os da nossa casa, deveriam ser aqueles ao quais nós encontraríamos proteção e abrigo, ao qual nós deveríamos nos sentir confortáveis na presença deles e protegidos. Eu quero passar com vocês lá para Salmos 55, 12, 14, que a gente vai ver a decepção de Davi com alguém muito próximo dele. Aonde ele fala assim, Salmos 55, do 12 ao 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Gente, as piores feridas, aquelas que são mais difíceis de se curar ou de se expor, de serem perdoadas, são aquelas que são feitas por as pessoas que são mais próximas da gente. Elas vêm num impacto muito grande, sabe? Porque, como eu falei, essas pessoas seriam aquelas que eram para nos dar conforto, nos abrigar. Por isso que é tão difícil, né? E a maior parte das pessoas estão feridas com alguém muito próximo, é um pai, é uma mãe, um marido. Alguém que estava junto com você ali crescendo no ministério, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Um colega de trabalho que você confiava, um amigo muito íntimo. Vamos seguindo. Essas feridas que são causadas pelas pessoas que são muito próximas de nós, por vezes, elas se tornam tão profundas que se tornam fortalezas espirituais.
inconscientemente nós reproduzimos em nossa vida com familiares, amigos, colegas de trabalho, de ministério, esposo, filho, tudo aquilo o qual nós somos feridos. Você já ouviu alguém dizer que às vezes você se torna semelhante àquele que você mais odeia, vamos dizer assim, por ter te causado algum mal, ter te causado algum dano? Muitas vezes a gente reproduz as mesmas coisas a qual aquelas que a gente repudia. Por exemplo, uma mãe que não teve o carinho de uma mãe, que tem um problema lá na sua infância com a sua mãe, talvez ela não consegue ser amorosa para o seu filho, talvez ela não consegue ser diferente, ela começa a reproduzir aquilo que ela viveu. O mundo até diz assim, tem um ditado do mundo que diz assim, ninguém sabe dar aquilo que não tem. E durante muito tempo, inclusive, eu falei isso. Mas até que o Senhor ministrou em mim que a pessoa que não teve amor, ela, ou que passou por alguma situação, ela é a melhor pessoa para dar aquilo que ela não teve. Só quem não teve um amor de um pai, quem não sabe o que é um pai, sabe a falta que ele faz. É a melhor pessoa para ser pai. O problema é que Satanás quer nos dizer, você não dá aquilo que você não tem. Olha só, quanto engano dentro às vezes da própria igreja. Porque quando a gente vai para Jesus, nós somos curados. Então a gente começa a fazer diferente. Não tem pessoas que dizem, eu bebo, meu pai bebia. Mas tem pessoas que, por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram um histórico em casa de pessoas com bebida e decidiram por não beber. Decidiram ser diferentes. Porque aquilo causou tanto trauma nela que ela disse, não, eu não quero isso pra minha vida. Tem pessoas que sofrem, por exemplo, hoje você já tá na vida adulta e talvez você sofreu muito porque seu pai abandonou a família, seu pai traiu sua mãe, seu pai vivia no meio do mundo com mulher, e aí aquilo trouxe você muitas dores, você não tem uma referência, mas aí hoje você reproduz isso na sua família, na sua mulher ou com seu marido, você faz seus filhos sofrer por causa disso. Tá entendendo? Você tá preso a cativeiros espirituais. Vamos prosseguir. Eu quero trazer algo para você. Quando você encontra uma pessoa que muito fere, isso já tem que dar um alerta em você. Quem muito fere, muito foi ferido. Muito foi ferido. Justamente porque a gente está conversando aqui. Eles reproduzem aquilo lá de trás. Tá? Então, tenha paciência com essas pessoas. Tenha paciência e entendam que a mudança, ela começa na cura. E só existe cura quando a gente vai para Jesus. Tá bom? Eu quero que você hoje olhe para dentro da sua história. É muito importante que você faça isso. Olhe para dentro de você. Desde da sua história. Vá lá na sua infância. E eu quero que você identifique na sua história quem são os seus algozes. Aquele carcereiro que é responsável por te manter aprisionado. Quem são os teus algozes? Olha para dentro de você, olha para sua história. Por que você hoje é assim? Por que você hoje faz aquilo? Que causa tanta dor em pessoas, você machuca, você fere, você trai, você abandonou, você não sabe dar amor. Vai lá atrás, que a causa disso que você reproduz hoje está lá atrás. Então eu quero que você saiba identificar isso, tá bom? Vamos voltar aqui para Paulo e Sila. Eu quero que vocês observem que já era próximo a palavra vai dizer que já era próximo da meia-noite. Paulo e Silas provavelmente estavam com dor dos açoites. Eles foram açoitados, né? Sangrando. Acredito eu que com fome, já era quase meia-noite, eles iam orar cedo. De repente, talvez com frio. Pensa,
como que eles estavam dentro desse cárcere. Talvez se sentindo injustiçado. Será? Vamos ver? Quando acontece com a gente sente, né? A gente chegaria diante de Deus com a nossa justiça numa situação dessa e diria: Senhor, por que tu permitiu que eu estivesse passando por isso? Pai, eu estava fazendo a tua palavra, eu expulsei um demônio. Senhor, por que tu não me guardou? Por que tu permitiu que isso acontecia? Que isso aconteceu? Por que nós, na nossa justiça, olhando na nossa justiça, quantas vezes a gente faz isso com Deus? Quero que você para refletir aí. Em nenhum momento Paulo e Silas murmuraram ou blasfemavam. Eles não descontaram também as suas mazelas nos outros presos. Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente tá com um problema e aí a gente desconta no outro. Que não tem nada a ver. Isso acontece principalmente entre pais e filhos. E esposo e esposa. Principalmente. A gente desconta do outro as nossas frustrações. Os nossos problemas. Quando não deveria ser assim. A Bíblia vai nos dizer que eles, em vez de fazer tudo isso, eles oravam, cantavam louvores a Deus. Eles levavam a Deus as suas súplicas e necessidades, talvez os seus medos. Talvez eles estavam com medo. Começavam a louvar o Senhor, demonstrando dependência no Senhor. Gente, o louvor ele é uma forma de enaltecer e glorificar o nome de Deus, até mesmo de gratidão. A gente tem muito que aprender com Paulo e Silas nessa situação aqui, muito. Nesse momento, eles vão nos dar chaves para abrir portas e prisões aonde Satanás tem nos deixado cativos. Eles não confiaram em si mesmo e na sua justiça, mas eles confiaram em Deus. Quando nós deixamos de confiar em si mesmo e na nossa justiça e passamos a confiar exclusivamente em Deus, a gente vive o sobrenatural. Isso é muito forte, aprenda isso, anote isso para você não esquecer. Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas 7:14. Aonde o próprio Deus vai falar algo para nós. Nós vamos aprender agora para nunca mais esquecer. Deus vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Amados irmãos, se você aprender isso aqui, você vai aprender a vencer todas as suas guerras, a se libertar de todas as suas prisões. Observe que a Bíblia vai nos dizer que os prisioneiros, eles escutavam as orações e os louvores de Paulo e Silas. A gente leu isso aqui, você lembra? Vamos pegar aqui novamente. Espera aí só um pouquinho. Vamos ver aqui. Olha só, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. Eu imagino que talvez eles, olhando a situação em que Paulo e Silas se encontravam naquele momento, eles deviam se perguntar: como pode esses dois estar passando por isso e tá orando, tá louvando, tá adorando? Quem é esse Jesus que eles ficam clamando? Quem é esse Deus? Talvez alguns perguntavam: ei, cadê o teu Deus? Você se identifica com isso? Você, de repente, você já passou, você está passando neste momento por alguma situação onde as pessoas olham para você e dizem assim: ei, cadê o teu Deus?
Principalmente se você é evangélico. Porque as pessoas têm... É automático, né? Achar que o evangélico... Gente, nós somos seres humanos normais. Jesus não disse que nós não teríamos aflições. Pelo contrário, ele só prometeu que nós venceríamos. Tá bom? E eu quero que você observe muito, muito, muito aqui. Eu quero deixar um alerta para vocês, porque da mesma maneira que tem pessoas que são usadas por Deus para perguntar: cadê o teu Deus? Tu não fala de Deus, não diz que ele faz milagre, que isso, que aquilo. Cadê o teu Deus que tu tanto fala, que permite tu passar por tudo isso? Eu quero que você observe que, além disso, a gente tem mais um ponto aqui. E a gente precisa prestar atenção. A gente, como servo do Deus vivo, tem que prestar atenção no testemunho que estamos dando diante das adversidades para qual a gente tem passado. Porque existe muitos que nos observam. Muitos. Que quando as pessoas olhar pra gente, ela anseia por conhecer esse Deus. Esse Deus que nós falamos, que nós pregamos. Porque muitas vezes nós vamos ser a Bíblia que os outros vão ler. Então, quando você está passando pelo vale, pelo momento de tribulação, aquele terremoto que chegou, que abalou a sua estrutura, qual é o testemunho que você tem dado para aqueles que te observam? E não é só para os da rua, para os do teu trabalho ou de um ministério, para os da tua casa mesmo. Porque nós somos a mudança que nós queremos no outro. Isso é fato. Qual é o testemunho que você tem dado? Nós temos que aprender a confiar apenas em Deus e levar os nossos problemas àquele que pode resolver. Por que é tão fácil você sentar com um amigo e desabafar? E é tão difícil você fechar a porta do seu quarto e você falar para Deus com toda a sinceridade do seu coração aquilo que está acontecendo. A gente precisa aprender a levar as nossas situações a quem pode resolver. A quem pode resolver. Não só as situações de adversidade, mas também nossos sonhos. A gente tem que aprender a compartilhar nossos sonhos com aqueles que compartilham os nossos sonhos com a gente. E tem sonhos que é só com Deus que você pode falar, aprenda isso. Tá bom? Apresente a Deus, mediante a Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, suas fraquezas, seus medos, seus traumas, aquilo que aflige a sua alma, a sua necessidade, as suas intercessões, os seus sonhos e até os seus pecados e sua confissão e seu arrependimento. Você precisa levar tudo isso diante do Senhor. Observe que enquanto eles adoravam e oravam, houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas, a Bíblia diz, todas as fundações. E imediatamente, todas as portas foram abertas e correntes de todos foram soltas. Ei, gente, isso aqui é forte demais. Muito forte. Isso mesmo, o terremoto, ele quebrou todas as correntes que prendiam a todos. Quando Deus responde a sua oração, anote isso, quando Deus responde a sua oração, tudo que te aprisiona é obrigado a te soltar. Tudo que te aprisiona é obrigado a te soltar. Deus envia algumas vezes um grande terremoto nas nossas vidas, às vezes ele vai nos levar para o deserto, outras vezes nós vamos passar por um vale, mas eu quero que você entenda que Deus nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle. Talvez alguns olhem para a sua situação atual e pensem que é o fim. Até mesmo que eles não entendem, porque tem horas que até mesmo você às vezes, você não entende, porque parece que quanto mais você ora, mais a situação fica difícil. Não tem momentos assim? Talvez você esteja passando por esse momento, nesse determinado momento da sua vida, talvez você esteja passando por isso. Quanto mais você ora, mais a situação fica difícil. Você olha e você não sabe para onde ir. Porque você olha para o lado, tem um problema. Você olha para o outro, tem uma montanha. Quero dizer, tira os olhos do que é natural e olha para cima. Olha para Deus. Porque você precisa ter visão.
E você só consegue ter uma visão do todo quando você vai pro Senhor, tá bom? E aqui eu quero que você aprenda uma coisa. Vamos lá para João 9:3. Bora lá. João 9:3. Vamos começar do 1. Próprio Jesus, olha só. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha o que respondeu Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Uau! Gente, isso aqui é muito forte. Tem coisa que Deus vai permitir na sua vida para que se manifeste a glória dele sobre sua vida. Isso mesmo. Busque a face de Deus, porque ele te ouvirá do céu e ele será o teu testemunho. O teu testemunho. Ele será para que se manifeste a glória de Deus. Nas áreas onde você vence, você recebe autoridade. Paulo e Silas serem presos era para manifestar a glória de Deus. Quero te dizer nesse momento que até aquilo que Satanás usou para tua vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Em dupla honra. Quando o carcereiro ele percebe que as portas das prisões elas estavam abertas, ele queria se suicidar, pois ele sabia que ele teria que responder aos romanos por aqueles presos que na mente dele tinha fugido, né? Porque ele achava que tinha fugido quando ele viu todas aquelas portas abertas. Ele sabia que o preço para isso era a morte naquela época. Quando Paulo gritou em alta voz dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos aqui. Observe, Paulo e Silas, eles também poderiam ter fugido quando eles viram que as prisões foram abertas. Quantas vezes você quer fugir daquilo que te aflige? Você não quer entrar no lugar da dor. É por isso que você vive sua vida e você não vai lá na ferida onde causou. Você tem medo de entrar no lugar da dor. Você não quer reviver aquele sentimento. Aquele pai que não foi o pai, que você às vezes precisa perdoar. Aquela situação que aconteceu. Aquele marido que te traiu ou aquela esposa. Você não quer entrar no lugar da dor. Aconteceu isso semelhante também quando Jesus ressuscitou, né? Maria Madalena, a Bíblia diz que quando os discípulos chegaram, eles olharam de fora. Maria Madalena ela entrou no lugar da dor. Quando ela entrou, um anjo falou com ela. Ei, glória! É muito forte. É muito forte, gente. A gente precisa, para ser curado, para curar as nossas feridas, a gente precisa ir no lugar da dor. É igual um acidente que você passa e te machuca muito. Se você simplesmente enrolar algo ali, você vai morrer. Uma infecção generalizada. Poucas pessoas morrem por tão menos. Esse tempo atrás apareceu no jornal uma menina que botou um piercing no nariz, deu uma infecção generalizada, ela morreu. Por tão menos, né? Não é o tamanho da ferida, é o não tratar. É o não tratar. E qual que é o remédio para essas situações emocionais da nossa vida? A verdade. A verdade. A confissão. O arrependimento. Para que possa ser limpo. Limpo pelo sangue de Jesus. Jesus vai dizer o quê? Que ele é a verdade. A verdade é a vida. Ele é a verdade e a vida. Então a verdade ela funciona como aquele remédio que às vezes é amargo. Remédio amargo também cura. Numa situação de um machucado muito profundo, muitas vezes você vai precisar fazer raspagem.
Os remédios que vão ser colocados ali, talvez ele vai doer muito. Aquele processo de tirar, vamos supor que entrou um acidente, aí entrou aqueles cacos de vidro, aquele processo de tirar, às vezes uma raspagem que quase vai no osso, mas é necessário. E a verdade, ela é esse procedimento, ela é esse processo. Às vezes você pode pensar assim, mas na minha situação eu não posso falar a verdade. Esse pensamento é um pensamento maligno na sua mente. Você precisa confiar em Deus, porque quando você diz assim, ó, vamos supor, vou te dar um exemplo aqui, um marido que traiu uma esposa, e ele diz, eu não posso contar isso pra ela. Eu quero começar do limpo, eu quero me limpar, eu quero a restauração do meu casamento, mas eu não posso contar isso pra ela. Porque ela nunca vai me perdoar. E aí eu vou perder. Quando você tem esse pensamento, você demonstra que você não confia em Deus. Porque diante dele não há nada que permaneça em oculto. Sabe o que atrai demônio? Pecado escondido. Quando você vê uma vida de uma pessoa com muita... Cara, tudo que aquela pessoa toca dá errado, é uma mixórdia, quando é problema numa área, na outra, com o filho... Gente, se você for fazer um estudo daquela família ali, se você sentar, fazer um gabinete com aquela família, tem pecado escondido. Seja ele que ela praticou ou seja ele geracional. E o que precisa ser feito? A verdade, a confissão, o arrependimento. E aí o processo de lutar pelaquela restauração, entendeu? Pelo aquele relacionamento. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel, lendo o livro de Jeremias, ele entendeu que já era chegado o tempo do cativeiro acabar. E por que eles ainda estavam lá? A Bíblia vai dizer que ele decidiu se santificar, ele não participava dos manjares do rei, né, que era tudo oferecido a deuses, e existia assim, depois daquilo lá, muito... até práticas sexuais que eram oferecidas, com a sacerdotisa, porque eram oferecidas a outros deuses. Ele decidiu não participar daquilo ali, ele se santificou. Então a Bíblia vai contar que ele era um homem que ele tinha uma vida com Deus. Quando ele entende aquilo ali, vocês lembram o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, eu e meus pais pecamos. Gente, ele tá confessando ali pecado geracional. Ele confessa, se arrepende. Olha aí o segredo. Assim também nós temos que fazer. Nós temos que confessar, nos arrepender, para que Jesus possa entrar e restaurar. Não tenha medo da verdade. Não deixe o diabo te dizer, mas essa verdade eu não posso falar. Não deixa te dizer isso não, tá? Porque é uma maneira de ele te manter preso em prisões espirituais, em cárceres espirituais. E se tem algo na tua vida que você precisa confessar, faça isso, confie em Deus. Faça isso. Tá bom? Então a gente viu aqui que tem coisas que acontecem para que se manifeste a glória de Deus. Nem sempre vai ter, você vai passar por uma situação e às vezes você não tá entendendo essa situação que você tá passando. Mas é aquela para se manifeste a glória de Deus. Por acaso, uma criança tem culpa de nascer cega, gente? Não tem. Não tem. Mas é para que se manifeste a glória de Deus. Às vezes você tá passando por lutas na sua vida que você não entende. Você não mentiu, você não pecou, você tem uma vida com Deus. E aí você não entende o que você tá passando. Tem coisas que são para que se manifeste a glória de Deus. Nas áreas onde você vence, você ganha autoridade. Você que lutou aí com uma doença e Deus te curou, você tem autoridade de cura. Você que teve seu casamento destruído aí por traição, por uma separação, e vocês juntos, levando diante de Deus, confessando, se arrependendo, vocês venceram isso, hoje a sua família está transformada, a sua família está restaurada, você tem autoridade nesta área.
tá bom? Eu quero te dizer que durante essa prisão na tua vida, durante esse terremoto que aconteceu na sua vida, que abalou as suas estruturas, além do Senhor Jesus te libertar, Ele vai te usar para libertar outras pessoas do cativeiro, da cegueira espiritual que elas se encontram. Famílias, começando pela sua, vão ser salvas, libertas, transformadas para a glória no nome do Senhor Jesus Cristo. O carcereiro, diante de tudo o que estava acontecendo, ele prostrou-se diante de Paulo e Silas e, conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero te dizer que através do que Deus está fazendo na tua vida, todos os da tua casa serão salvos. Agora olha só o que Deus faz. O carcereiro, tomando-os naquela mesma noite, lavou-lhe as feridas e em seguida ele foi batizado e todos os seus. O carcereiro, tomando-os naquela noite, lavou suas feridas e em seguida ele foi batizado e todos os seus. Oh, Jesus! Aquela pessoa que foi responsável por te manter presa, que foi responsável pela dor que feriu você profundamente, feriu a sua alma, ela vai lavar as suas feridas e vai cuidar de você. O Senhor irá sarar toda a sua dor. E agora eu tô aqui falando para pessoas que tiveram um casamento destruídos, seja por mentira, por traição, por bebidas, por agressão. Deus pode restaurar tudo e usar aquele que foi o seu algoz, que te causou aquela dor, para cuidar de você. Para cuidar de você. Eu não sei o que você está passando, mas se você está escutando isso agora, Deus quer falar com você. Aqueles que publicamente te feriram, te machucaram, te humilharam, foram os teus algozes, vão ter que pedir desculpa e te conduzirão para o propósito e para o projeto do Senhor na sua vida. E muitos se converterão e temerão o Deus que você serve. Quantas vezes você se sentiu humilhado por esse tipo de situação que você passou? Talvez não foi uma nem duas vezes. Talvez te feriu na alma. Talvez a humilhação foi pública, que os outros olhavam e diziam assim: coitado, esse aí não se levanta mais. Porque o diabo, lembre-se, a nossa luta não é contra a carne. E o diabo, quando ele usa uma situação, não é para te derrubar não, meu amor. É para te matar. É para te matar. Porque ele já sabe o que o Senhor planejou para você ser. E ele vai tentar de todas as maneiras te parar. De todas as maneiras. Por isso entenda o porquê dessa prova tão grande. Por isso entenda porque a situação tá como tá. Mas eu quero te dizer que através do teu testemunho, muitas pessoas vão ser salvas, libertas, transformadas. Porque, eu vou repetir mais uma vez, nas áreas onde você vence, você ganha autoridade. Porque você não é um projeto falido. A palavra do Senhor vai afirmar lá em Jeremias 1:5. Vamos para lá, para Jeremias. Jeremias, cadê você daqui? Jeremias 5.
Jeremias 1:5. Peraí. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Antes que você fosse formado na madre, eu te conheci. E antes que saísse, eu te consagrei e te constituí por profeta às nações. Vamos lá em Salmos? Vamos lá em Salmos ver o que Davi vai dizer? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você não é um projeto falido. Deus sonhou com você. Deus sonhou uma história para você. Você não nasceu porque você tem um propósito. Aliás, você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu porque você tem um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Ele sonhou com a tua vida. E agora eu quero declarar algo na tua vida. Que tudo aquilo que Deus sonhou para você, nada fique retido. Mas que você venha conquistar e chegar aonde Deus sonhou para você. Você é um projeto de Deus desde o ventre. Quando ainda era substância informe, Ele já te amava. E Ele deu a vida do único filho em teu resgate. Gente, Ele jamais irá te abandonar. Jamais. Jeremias vai dizer assim, ó. Vamos lá para Jeremias. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a este lugar, de onde vos mandei para exílio. Prestando atenção bem nisso aqui? Anotou esse versículo? Gente, você precisa ler a Bíblia e encontrar as promessas de Deus para a sua vida. Para que quando vem os ataques, as setas, como que Jesus neutralizava aquilo que Satanás falava na tentação, lá no deserto? Com a palavra. Então aprenda, quando aquele pensamento vem na sua mente, você fala que o Senhor, você é mentiroso, Satanás. Porque o Senhor já me disse que Ele que sabe que pensamentos tem ao meu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Tá vendo o segredo de você encontrar Jesus aqui? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É Ele que você tem que buscar. Deus permite a gente ter amigos, a gente conversar, a gente desabafar. Nós somos muito visuais, precisamos ver. Mas deixa eu te falar, você precisa ver a Deus. Ele tem que ser o teu melhor amigo. Mais do que amigo. Ele é o teu pai. E Ele te ama. Talvez você não consiga ver Deus como pai, porque você não tem uma imagem de pai biológico. E é por isso que hoje, gente, é muito sério o que Satanás tem feito no mundo atual onde a gente vivendo. Tirando os pais de casa. Hoje, a cada 3 famílias, uma não tem o pai dentro de casa. A cada 3, uma não tem o pai dentro de casa. Porque quando ele tira o teu pai de biológico, quando ele defrauda a tua visão do pai biológico, automaticamente ele faz com que você
você tem uma visão distorcida do Deus Pai. E pai é diferente que amigo, gente. Às vezes você vê Deus como o Senhor, o Deus que cura, né? Você vê ele como, até às vezes, como teu amigo, mas você precisa ver Deus como teu pai. Você precisa curar essa orfandade que tem dentro de você. Porque filho é herdeiro, filho tem herança. Você não é escravo. Você não é escravo. Você é filho e filho é herdeiro. Você é um projeto do Senhor. E eu quero declarar na sua vida hoje que você será curado. O Senhor te sarará, Ele te encherá e Ele te enviará. Através da sua vida, dos teus testemunhos, em nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, ele vai ser glorificado em todas as nações. Ele vai ser glorificado na tua geração e nas próximas, gente. Por que Satanás tenta nos destruir? Lembra o que Deus vai dizer lá quando vai falar para Rebeca? Ela disse que estava sentindo um tumulto dentro dela. Rebeca? É Rebeca. E aí Deus diz assim, ela estava grávida de gêmeos, e aí Deus vai dizer que dentro dela tinha duas nações. Duas nações. Ei, quando você aborta um filho, você não está abortando só um filho, um pedaço de carne. Você está abortando uma nação. Toda uma descendência. Por isso que tem pessoas que tudo na vida morre, tudo na vida aborta. Talvez você já fez um aborto, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Batalha espiritual é libertação e cura, mas só para falar aqui para você, entendeu? Ou talvez lá na sua descendência tenha acontecido isso. Você não vai para frente, tudo você aborta. Porque um sepulcro tem herança de sangue aqui, entendeu? Mas isso é assunto para um outro vídeo, por isso que você precisa estar na igreja congregando, você precisa ter o discipulado, o acompanhamento pastoral, porque quando a gente vai para Jesus, não é simplesmente ir para Jesus, existe todo um processo de libertação, de cura, de restauração, de tudo, gente, de tudo, por isso que é tão importante a igreja. Por isso que Jesus vai dizer que as portas do inferno não resistirão à igreja. Nós temos autoridade nessa terra. Porque essa terra aqui não... Isso aqui... Satanás é o príncipe dessa terra. E a igreja, para a igreja, Deus deu autoridade na terra. Deus te fez para governar. Deus te deu governo. E você não está governando, você está sendo escravo. Tá entendendo? Você precisa quebrar, arrancar esses sofismas que tem na sua mente, quebrar paradigmas. Você precisa de acompanhamento. Não é apenas um vídeo aqui no YouTube. Isso é só um caminho que Deus está usando. Através da sua vida, do teu testemunho, o nome do Senhor Jesus, ele vai ser glorificado em todas as nações. Você recebe isso? Dizer, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Você vai dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E vai se cumprir na sua vida aquela palavra que se encontra lá em Isaías 61. Vamos ler junto? Isaías 61, versículo 7, que diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Uau! Eu declaro sobre a tua vida essa palavra. Como boca de Deus na terra, eu declaro sobre a tua vida esta palavra. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e terei perpétua alegria. Quando Jesus entra na vida de alguém,
essa pessoa é liberta. Essa palavra se cumpre. Essa palavra se cumpre. Através do que Deus fez na tua vida, famílias inteiras e nações serão salvas. Pessoas serão batizadas e cheias do Espírito Santo, proclamarão a salvação e por intermédio de Jesus Cristo, o reino chegará a muitos. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está falando com você? Então diga assim, está selada sobre a minha vida essa palavra. Mas entre, gente, o cumprimento da promessa, do que você está recebendo aqui, daquilo que Deus faz, porque se Ele diz que faz, Ele faz. Deus não tem filhos prediletos. Se Ele faz para um, Ele faz para todos. Existe o teu compromisso. Existe o teu compromisso. O teu compromisso de se posicionar, de obedecer. Obediência traz a bênção. É melhor obedecer do que sacrificar. Obediência traz a bênção. Vale a pena obedecer. Mesmo que aos olhos humanos as pessoas possam dizer assim, gente, isso é loucura. Vale a pena obedecer. Se Deus colocou no teu coração que Ele vai restaurar o teu casamento, não liga para o que os outros estão dizendo. Talvez você tá passando até por boba ou bobo. Eu sei que homens estão escutando aqui esse vídeo também. Confia na palavra. Confia no que Deus diz. E come essa Bíblia. Encontra aqui as promessas dele para tua vida e declara. Gente, existe uma terra fértil onde tudo que se planta dá. E essa terra é a palavra de Deus. Quando você ora o que está aqui, quando você declara o que Deus já falou, não tem como não acontecer. A não ser que você não obedeça. Porque tem a parte também que cabe a você. Hoje eu quis trazer para vocês essa palavra, porque essa palavra ela faz parte do meu testemunho. Um dia eu vou ter a oportunidade de compartilhar aqui meu testemunho com vocês. Foi um momento na minha vida onde eu entendi o que Deus estava falando comigo. E eu tive que me posicionar, eu tive que obedecer, eu fui tentada, fui. Muito. Eu tive que obedecer. Muitos olhavam e diziam, é loucura isso. Alguns até diziam, tu não merece isso. Porque é assim, as pessoas elas olham pra gente, e elas nos amam e elas não querem que a gente sofra. Mas entenda, Deus diz assim, eu com amor fiel e com amor leal te atraí ao deserto para te falar ao coração. Eu, com amor fiel e com amor leal, te atraí ao deserto para te falar ao coração. Não despreze o seu deserto, não despreze o seu processo. Encontre Jesus nele, porque é Ele que vai te tirar daí. É Ele que vai te tirar desse deserto. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe coisa demasiadamente difícil. Não existe nada que Deus não possa fazer. O teu impossível é uma especialidade do teu Deus. E deixa eu te falar outra coisa. A área onde você mais está sendo tratada é a área onde Deus mais vai te usar. É a área onde Ele mais vai te usar. Se posicione. Um homem e uma mulher que estão posicionados, eles mudam a história de uma geração. Eles mudam a história da sua descendência. E eles não é a palavra impactam, mas eu vou usar essa palavra porque fugiu a palavra que eu ia falar. Mas eles impactam numa nação. Nós estamos aqui, nós fomos... Na verdade, Jesus deu uma ordem, né, quando Ele subiu. Ide fazer discípulo. E nós temos essa missão na Terra. Por isso que o que Deus vai fazer da tua vida, o que Deus vai te libertar, não vai ser nunca para ficar só para você. Entenda. Vai ser para derramar.
Deus não vai restaurar o teu casamento só para você dizer assim, ó, Deus restaurou o meu casamento, Deus honrou a minha fé. Não. Deus vai restaurar o teu casamento porque famílias vão ser transformadas, vão ser libertas, vão ser restauradas quando você abrir a sua boca e você der o teu testemunho daquilo que Deus fez, de como você se posicionou. Deus vai curar, se assim for a vontade dele, alguma enfermidade que você ou que um ente querido esteja passando, se essa for a vontade dele, porque ele sabe o que faz. E um exemplo disso... Não, isso é história para um outro vídeo. Vou gravar um outro vídeo falando disso. Tem um exemplo desse na Bíblia. Onde alguém chegou diante, um rei chegou diante de Deus, você já deve imaginar quem eu tô falando, e foi colocar para Deus, mas Senhor, vou parafrasear aqui, né? Eu tenho sido reto, tenho sido justo. E Deus ali acrescentou mais 15 anos de vida. E naqueles 15 anos nasceu um filho. Que depois foi por muito tempo lembrado de tão mal que foi. Então Deus sabe o que faz, gente. Deus sabe o que faz. Então Deus vai te curar, Deus vai dar um livramento, se assim for a vontade dele. Eu acredito em milagres, mas eu acredito também que existe a vontade soberana de Deus. Ele vai te dar autoridade para você ministrar cura. Para você dizer que Deus faz. Deus vai ajudar você a reerguer sua empresa. Você sair dessa vida miserável, porque em nada glorifica o Senhor você não ter condições de abençoar o seu irmão. Você ter uma vida próspera, porque Deus veio para isso. Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso não está falando da vida eterna. É lógico que na vida eterna nós vamos ter abundância. Está falando da vida presente. Da vida presente. Para que você dê seu testemunho daquilo que Deus fez. E eu quero te dizer uma coisa. Você que acha que você é um projeto falido, você que acha que você não dá em nada, você já viu aqui que antes de você nascer, primeiro você nasceu no coração de Deus. Que você não é... Gente, você acha literalmente, me diz que você acha que Deus tem tempo para fazer um projeto falido? Não. Todo projeto de Deus é perfeito e você nasceu para um projeto perfeito de Deus. Esse é outro testemunho que um dia eu vou compartilhar com vocês. Um dia Satanás falou. Foi quase que audível. Até hoje, quando eu escuto essa palavra, projeto falido, ela vem de encontro a mim no meu peito, assim, ó. Satanás falou que eu era um projeto falido. Um dia eu olhei para minha circunstância. Eu olhei para minha vida, para a circunstância em qual eu estava vivendo. E eu acreditei naquilo que Satanás falou. E durante muito tempo, só de escutar essa palavra eu chorava. Eu entrei numa depressão. Eu passei por muitos processos. E até hoje, Deus tem um cuidado com a minha vida tão grande de dizer pra mim o quanto Ele sonhou comigo, o quanto Ele me ama, que até as coisas que são pequenas, que às vezes para algumas pessoas podem ser consideradas como futilidades, Ele cuida. Tudo aquilo que o meu coração tem desejo de ter, tudo aquilo o Senhor me dá. E sabe por que Ele faz isso com as coisas pequenas? Para me mostrar que a autoridade está com Ele para as outras coisas que eu considero grandes. Que isso é outro testemunho também. Mas o vídeo já tá longo. Eu queria trazer para você essa mensagem. E eu queria declarar hoje sobre a sua vida identidade, propósito e destino. Em nome de Jesus, como boca de Deus nessa terra, eu declaro sobre a sua vida identidade, propósito e destino. Eu declaro cura.
Eu declaro que você será sarado das suas feridas emocionais, que o Senhor te encherá e que o Senhor te enviará. E em nome de Jesus, toda fortaleza espiritual, todo cárcere, toda batalha na mente, em nome de Jesus, seja neutralizada agora. Todo cárcere espiritual, toda corrente, tudo aquilo que te prende, seja aberto agora. Eu declaro Efatá, Efatá, Efatá. Declare isso sobre a sua vida. Qual é a área que você precisa que o Senhor toque, que o Senhor abra? Declare Efatá, Efatá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja conduzido pelo Espírito Santo. E eu quero te dar um caminho para onde você começa agora. Lá no início eu pedi para você identificar quem foram os teus algozes. Quem que te mantém preso? O que te mantém preso? O caminho para isso. Eu te falei também que o que atrai demônio é pecado escondido. Então, o caminho, por onde eu começo? Você identificou os algozes? Aquilo que te mantém aprisionado? Você vai lá. Você vai entrar no lugar da dor. Você vai pedir perdão se preciso for. Você vai liberar perdão. O perdão não diz sobre você liberar outra pessoa, não. É sobre você se liberar. O que ela tem que consertar, ela vai consertar com Deus. É sobre você se liberar. Ah, eu não consigo. Pede pro Espírito Santo. Você não tem que sentir. Ah, eu senti que eu quero perdoar. Não. Você tem que fazer. Perdoar não é um sentimento. Assim como amar também não é um sentimento. É uma decisão. Você decide amar. Você decide perdoar. E o resto o Senhor vai fazer. Esse é o caminho. Depois você vai pegar aquelas situações da sua vida que você precisa trazer à luz. Pede pro Espírito Santo te trazer na memória. Pede para ele te capacitar. E para ele se responsabilizar. Porque você está agindo conforme diz a palavra. Quem se responsabiliza é o Senhor. E você vai trazer à luz aquilo que está escondido. Traga a luz. Traga a luz. Nesse momento que você faz isso, o acusador da sua alma, que chega diante de Deus todos os dias para te acusar e dizer: eu tenho legalidade para tocar lá, por isso, por aquilo. Ele é neutralizado. E você coloca um escudo na sua frente, a verdade, Jesus Cristo. Ele não diz que ele é a verdade? Você coloca um escudo na sua frente. E em nome de Jesus, nesta situação específica, onde você precisa falar a verdade, você precisa trazer a luz. E você sabe que não vai ser fácil, porque depois existe o processo depois disso. Onde você precisa mostrar o seu arrependimento, mas o Senhor vai te ajudar. Eu quero declarar que o Senhor não vai entrar como advogado, mas ele vai entrar como juiz. Como juiz. Porque você está respaldado pela palavra. Outra coisa que eu quero te dizer na batalha espiritual, como você ser livre de prisões espirituais, gente, você tem o sangue de Jesus que te protege. No sangue de Jesus você coloca um escudo, você é protegido. Lembra quando lá na situação das pragas, na última praga, o Senhor mandou pegar o sangue do cordeiro, colocar sobre os umbrais das portas, e quando o anjo da morte passasse, ele não ia visualizar aquelas casas? Você vai colocar o sangue de Jesus sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a pessoa que você vai estar orando, sobre a sua vida. Você vai colocar o sangue de Jesus. E em nome de Jesus, que a sua família fique invisível aos olhos de Satanás e seus demônios.
E no nome de Jesus você ataca. No nome de Jesus. A palavra, lembra? A palavra. A espada da palavra. No nome de Jesus você ataca. Em nome de Jesus, eu declaro agora que a minha família vai ser liberta. Eu declaro que a minha casa vai servir ao Senhor. E aí você vai declarando. É guerra no mundo espiritual. Gente, vocês têm que entender, nós estamos em guerra. O amor está em guerra, como diz o Pablo Nassau. Então vamos lá. Aprenda a tomar posse da sua vitória. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, valida minhas palavras nessa oração. Tu se responsabiliza, Senhor, pela tua palavra declarada. Senhor, eu quero te pedir que cada um que for escutar esse vídeo, o Senhor traga a memória. O Senhor os ajude, Senhor. Que leva eles aonde eles precisam ir. Traz a verdade à tona, traz libertação. Faz uma coluna de fogo em volta deles para os proteger. Envia teus anjos, Senhor, com a espada desembanhada em fogo. Eu quero te pedir, Senhor, que nada que se levante contra o teu conhecimento, Senhor, seja impedimento, porque é inevitável que haja um confronto. Mas o Senhor já nos prometeu a vitória. E é por isso que eu quero te pedir, Senhor, leva o pensamento de cada um cativo a Cristo. Para que nada venha ser impedimento para a verdade. Para que nada venha ser impedimento para a atitude de perdão. E que, Senhor, eu sei que Tu se responsabiliza pela Tua palavra. Então cumpre, Senhor, o propósito para qual ela está sendo enviada. Que é libertar pessoas de cativeiros espirituais, de prisões emocionais, para as prisões da mente, Senhor. Que cada um seja liberto de tudo aquilo que os aprisiona, porque as nossas batalhas são travadas na mente. Em nome de Jesus, que o Senhor revele o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção. E que a tua glória seja manifestada através de cada testemunho. Que o teu nome seja exaltado e que o teu reino avance. Em nome de Jesus. Usa cada um que está aqui, Senhor. Que em nome de Jesus será liberto pelo poder da tua palavra. Usa, Senhor, como um instrumento e da autoridade para libertar os cativos, para ministrar a tua palavra, e que através do testemunho de cada um que aqui está, Senhor, outras famílias sejam impactadas, libertas, salvas, restauradas em todas as áreas, seja ela emocional, seja ela física, seja ela na área familiar, seja ela na área espiritual, seja ela na área financeira. Em nome de Jesus, eu declaro agora libertação. Posso ouvir um amém? Gente, não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar um like que ajuda o canal, se assinar no canal para que você possa receber os outros vídeos, né? Ativa o sininho. E vamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero trazer um vídeo aqui no canal sobre algo que Deus tem ministrado na minha vida nesse tempo, para as mulheres, específico para as mulheres, né? E juntos vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tenho certeza que vocês receberam chaves aqui, né? De como quebrar cárceres, abrir cárceres espirituais, de como agir, da promessa de Deus sobre a sua vida.
E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Não pela palavra que a Adi ministrou, porque de nós mesmos nós não fizemos nada. Mas pela palavra do Senhor, que ela é liberada sobre a vida de vocês. E Ele se responsabiliza. Tá bom? Um beijo da Adi.